Vamos lá, galerinha. Acho que agora tá voltando. Eu tava percebendo que a gente tava com quase 500 pessoas ao vivo, aí de repente começou a diminuir. Eu falei, alguma coisa tá estranha aqui. Voltamos, gente. Mas deu pra pegar alguma parte aí, gente? Deu tudo certo? A galera tá entrando. Convide os amigos aqui. Chegamos em 200 agora. Tá uma loucura isso aqui. Parece que tá funcionando agora. Como é que vocês estão aí, gente? Me dá um ok aí. Tá tudo certo ou não, gente? Voltando aqui. Eu já vou chamar o professor Madeira. Caiu. Mas deu pra assistir até onde, gente? Vamos lá. Deu não? Eu deixei gravado por 24 horas essa primeira parte. E não sei se deu para pegar até onde que vocês conseguiram pegar. Vocês estão me ouvindo agora, gente? Já a galera já está voltando aí, agora já tem 240 pessoas ao vivo aqui. Já vou chamar o professor Madeira. Queria saber se agora tá tudo bem, gente. Quando o Madeira perguntou a minha opinião, desde quando perguntou a minha opinião, vocês não ouviram a minha opinião, gente? Vamos lá. Eu peguei nada não. Cadê? Parou na sua opinião da decisão sobre... Mas chegaram a ouvir a minha opinião ou não? Travou na hora de você comentar a opinião. Sim. A decisão do Supremo. Então vamos retomar aqui. Voltando. Vocês ouviram a minha opinião ou não, gente? Tudo ok agora? Tá beleza? Não ouvi. Então eu vou dar minha opinião, então vou voltar aqui. Então vamos lá. Vamos achar o Madeira aqui. Beleza, ó. A galera já tá voltando. Chama os amigos, galera. Vamos lá. Chama a galera aí. Pera aí, deixa eu achar a Madeira aqui. Aqui, ó. E aí? Não, tá me ouvindo? Fala de novo. E aí? Eu tirei isso aqui. Vamos sem isso aqui agora. Você tá me ouvindo? Vamos lá. Tô Tá te bem ouvindo. aí? Tá, então vamos lá. 400 pessoas ao vivo agora, Madeira. Uma loucura isso aqui. Sensacional. É uma coisa de louco, cara. O que eles falaram, eu fiquei vendo o número baixando aqui, falei, alguma coisa tá errada. A galera tá ouvindo bem agora. 22h31 aqui nos Estados Unidos, 23h31 no Brasil. Não tem mais horário de verão, né? Já comentei. Horário de verão, eu tô louco aqui, cara. Esquece o horário de verão que eu falei besteira, tá tudo invertido aqui. Mas vamos lá. Vamos retomar. O pessoal parece que não escutou a minha opinião. A gente estava falando, definimos as duas teses fixadas na ADI 5526. A primeira, o Supremo entendeu como possível a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, por 10-1. São aquelas regras do 319 que você Tira os colocou. comentários, Pedro. Tirar o comentário, vamos lá. Tá baixo, né? Vamos lá. Então, vamos lá. O Supremo admitiu medida cautelar diversa da prisão. Pessoal, tá muito baixo o meu som aí, Madeira? Você tá me ouvindo baixo? Ou tá bem? Não, tá bem. Tô te ouvindo bem. Tá? Deixa eu só ver se... Peraí, deixa eu só ver como é que tá a galera aqui. Como é que tá aí, gente? Desliga só os comentários. Tá tudo bem aí? Deixa eu ver se o pessoal tá dando joia. Tá travando? Vamos ver. Desabilita. Então, vamos desabilitar isso aqui. Oi. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E a segunda? Então, são duas teses fixadas na ADI 5526. É sim possível a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. E 2, haverá necessidade de controle político do parlamento para apreciar se a medida cautelar diversa da prisão fixada pelo judiciário deve ou não ser admitida. Primeira tese, 10-1, tranquilo. Segunda tese, 6-5. Qual é a minha posição sobre isso? Vocês se pegaram na primeira live, na primeira parte da live, eu entendo que o Supremo não poderia ter feito isso. E por quê? Lendo o 53, parágrafo 2º, diz que desde a expedição do diploma, os membros do Congresso não poderão ser presos salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, qual é o caso? De flagrante de crime inafiançável. É neste caso, de flagrante de crime inafiançável, que haverá o controle político pelo parlamento. De que maneira? Voto aberto, maioria absoluta, voto aberto, maioria absoluta, para resolver sobre a prisão em flagrante de crime inafiançável. Portanto, eu entendo que não poderia o Supremo ter aplicado, por analogia, porque aqui não é aplicação específica, é uma aplicação analógica de um dispositivo da Constituição que não fixa isso. Aí, na outra live, eu escutei um pouco do argumento do Madeira que eu vou ter que repensar, mas traga o argumento de novo, Madeira. Por que você disse que não é bem adequado o que eu estou dizendo? Vamos lá.
Eu concordo com a maioria dos membros do Supremo, e nesse ponto eu discordo de você, porque, na minha visão, trata-se de uma ideia de interpretação evolutiva, uma vez que, quando a Constituição foi feita, não havia essas medidas do 319. Elas só surgem em 2011. E, portanto, só a partir de 2011 que a gente passa a pensar nelas. Daí porque, tendo em vista que tem a mesma natureza jurídica, elas deveriam ter o mesmo tratamento. E, nesse ponto, eu estou com a maioria do Supremo. Só para deixar claro, Madeira, a lei que eu estou com o Código de Processo Penal aberto, 12.403, de 2011, foi quem introduziu. Isso não existia antes de 2011? Não existia. Essas medidas do 319 só surgem em 2011. E o Judiciário não aplicava a medida cautelar adversa da prisão? Não. Havia então... uma medida que não estava prevista em lei, que começou no finalzinho de 2009, 2010, que era a entrega do passaporte, mas não estava prevista em lei. Realmente, esse é um argumento muito interessante que não havia. Eu vou ter que repensar a minha argumentação aqui, porque você trouxe um ponto importante. Isso foi criado em 2011, foi introduzido em 2011. Então é um tema que eu vou repensar o que eu disse aqui. Mas num primeiro momento eu vinha sustentando no sentido de dar uma interpretação mais literal e fechada para não trazer tanta garantia, que na minha visão era até demais nesse sentido. Mas gostei, é algo para... Olha que interessante as lives, né? E a gente não combina antes o que vai falar, porque surgem situações como essa que faz com que a gente tenha que repensar. Muito legal, Madeira. Bom, vamos lá. Eu já vou passar para a decisão da semana passada, ou você tem alguma coisa antes? Não. Antes, Pedro, vale a pena lembrar que logo depois dessa decisão que a gente está falando dessa ADI, deputados estaduais começaram a ser soltos no país todo. E teve até o caso do Rio de Janeiro, acho que é Eduardo Pisciani, se eu não me engano, e isso gerou uma revolta na população e acabou se ajuizando ações cautelares contra esse tipo de decisão. E eu estou falando da medida cautelar na ADI 5823, medida cautelar na ADI 5824 e medida cautelar na ADI 5825. E nelas ficou definido que não se estenderia esse regime dos deputados federais para os deputados estaduais. Então, os deputados estaduais foram soltos, voltaram para a cadeia. Você concordou com essas decisões, Pedro? Então, mas essas decisões, elas foram... houve um empate em 4-4 e na semana passada decidiram essas ADIs. Houve uma mudança de posição do presidente. Inicialmente, isso. O presidente disse que não haveria essa extensão e ele mudou de opinião na semana passada. Qual é a sua opinião sobre esse julgamento final? O que ele foi decidido? Então, deixa só eu deixar claro, então, para os nossos amigos ouvintes aí, o que o Supremo decidiu na semana passada? Justamente essas três cautelares nessas três ADIs. Estou aqui com notícias do Supremo, porque não foi publicado ainda o acórdão. 8 de maio, hoje é dia 16 de maio, nós estamos gravando isso aqui ao vivo. Então, no dia 8 de maio, por 6-5, porque o ministro Dias Toffoli ele modificou o voto dele, o Supremo, por 6-5, entende que o controle político também deve ser feito no âmbito estadual, no âmbito das assembleias legislativas. Isso quer dizer que, se for aplicada alguma medida cautelar diversa da prisão ao parlamentar estadual, a Assembleia Legislativa ela terá que fazer o controle político nos mesmos moldes do Parlamento Federal. 24 horas, e eu sustento, voto aberto, claro, porque a emenda 35 fixou o voto aberto, e maioria absoluta.
Então, embora a Constituição diga a maioria de seus membros, eu entendo que a maioria é absoluta aqui, não é relativa. Muito bem. Se eu concordo com isso, eu concordo, apesar de não gostar, com muita tranquilidade. Aliás, o auê que a imprensa fez, o Supremo não fez nada, o Supremo aplicou a Constituição, aplicou o 27, Madeira. 27, parágrafo 1º, deixa eu até conferir se é ele mesmo, diz que será de 4 anos, 27, parágrafo 1º, o mandato dos deputados estaduais, aplicando-se-lhes as regras desta Constituição sobre imunidades. Aplicando-se-lhes as regras desta Constituição sobre imunidades. Depois que eu vi essa decisão do Supremo, eu tive um cuidado, Madeira, de abrir a minha Constituição no computador e dar um localizar. E coloquei a palavrinha no que couber. Porque em algumas situações a Constituição manda aplicar no que couber. E aqui, para minha tranquilidade da argumentação que fiz, não tem a palavrinha no que couber. Não. Isso significa o quê? Aplicando-se-lhes as regras sobre imunidade. Não é nem no que couber. Porque aí eu poderia estender. Então o Supremo não tinha como fazer outra coisa senão aplicar a regra de imunidade federal para o parlamentar estadual, aqui valendo também para deputados distritais. A regra da imunidade formal para o vereador não se aplica porque ele só tem imunidade material. O vereador é outro caso. Então, até achei curioso essa votação apertada. Eu quero poder ler melhor um pouco o acórdão dos vencidos aqui, porque para mim não tinha como. A não ser que o Supremo quisesse realmente fazer uma releitura absurda aí dentro do contexto político. Mas aí o Supremo estaria legislando. Não é papel do Supremo fazer isso, né? Rasgar a Constituição. Não é o papel dele. Não é para isso que ele serve aí. Então, eu não tenho a menor dúvida. Não sei qual que é a sua visão sobre isso. Eu acompanho integralmente o que você falou. Eu entendo o auê da imprensa, por outro lado. Eu acho que, de uns tempos para cá, o direito tem sido sequestrado pelo moralismo, não é nem pela moralidade, pelo moralismo. Infelizmente, o Estado de Direito está perecendo diariamente aqui no Brasil. Acho que sendo soterrado por essa onda moralista e não, insisto, moralismo e não moralidade são coisas distintas. O moralismo é a corrupção da moralidade. Então, eu temo muito por isso e entendo por que foi feito todo esse auê, por mais que eu rejeite. Eu concordo com o que você falou, concordo plenamente, eu não tenho um acréscimo a colocar nos seus argumentos. Acho que é isso. O texto constitucional é claro. Fica difícil, né? Fica difícil. Bom, aí para encerrar, eu acho que a gente tem um tempinho ainda. Bom, agora nós já abrimos uma outra live, mas é que eu não quero atrapalhar a galera do Brasil, que já quase meia-noite, né? Deixa eu só habilitar comentário, ver se a galera tá tudo bem. Tá tudo bem por aí, gente? Como é que vocês estão aí? Habilitando comentário, ver se aparece alguém falando alguma coisa. A galera tá colocando, ó, o Bruno aí dando... O Regis Lopes deu um joinha, o Thiago tá dando joinha, a Melissa tá dando joinha, então parece que tá tudo joinha. Beleza? Então, ó, mitos. O Natan chamou a gente de mitos, aí a gente fica feliz, né? Mas a gente é professor, nosso papel é ajudar a galera a mudar de vida, a realizar sonho, né, Madeira? Então tá tudo ótimo. Vou desabilitar comentário, porque eu vou falar do tema final aqui. Maravilha. Então vamos lá. Desabilitando comentário. Turn off. Bom, vamos lá. Vamos falar só para encerrar. Só uma coisa, Pedro. Eu vi que o pessoal chamou a gente aí de inteligente e tudo mais. Eu acho legal, porque você não sabe o que é isso, Pedro, mas eu, durante muito tempo, sofri preconceito pela minha beleza. As pessoas achavam que eu era só um rostinho bonito na TV e eu tenho que provar que eu sou inteligente. Você não sabe o que é isso, porque você não é bonito? Você tá sem barba, pô. Você tá...
E o seu cabelo está mais alto que o meu. Preciso dar um jeito aqui para cortar o cabelo. Porra, tem uma Você precisa peruca dar o endereço aqui, do seu, cara. dar o endereço do seu cabeleireiro. Você deve ir em algum cabeleireiro fino aí, depois você me conta. Mas vamos lá. Imunidade formal para o processo, né? Então vamos lá. Eu estou me referindo aqui ao artigo 53, parágrafo 3º. Bom, redação, emenda 35. Recebida a denúncia contra o senador ou o deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até decisão final, sustar o andamento da ação penal, né, no caso aqui. Bom, muito bem. O que é que nós temos aqui? Nós temos uma regra nova diferente do texto de 88, porque em 88 o Supremo só poderia receber a denúncia ou a queixa, crime, dependendo da situação, de parlamentar federal, se houvesse prévia autorização da casa. Isso significa que, querendo processar, se não tivesse a prévia autorização da casa, não tinha como o Supremo iniciar o processo. Não tinha como. No fundo, o que se tinha era que a inércia do parlamento, ou seja, não autorizar, acabava gerando uma situação típica e explícita de impunidade. E aí eles mudaram por conta disso. A regra mudou. A ação penal, o Supremo pode receber sem nenhum requisito político, como era anterior. Claro, requisitos penais e processuais penais, eu não estou dizendo isso. Requisito político pode, independentemente de prévia autorização da casa. E o processo inicia. O que vai agora acontecer não é mais uma inércia, é um ato positivo do parlamento que pode se manifestar para, então, sustar o andamento da ação penal. Como? Voto aberto, tenho sustentado, não tem dúvida, em maioria absoluta dos membros daquela casa. Então, agora eu dependo de ação, não de inação, para impedir o processamento. E que fique claro, esta imunidade não é em relação a crimes praticados antes da diplomação, mas apenas em relação a crime ocorrido após a diplomação, o que já era aqui. Aliás, isso não era, né? É outra novidade, né? Crimes ocorridos após a diplomação é uma outra novidade bem-vinda, no sentido de que não era, porque antes ele se elegia para impedir a ação penal. Agora não, é crimes ocorridos após a diplomação. Se ele praticou um crime antes da diplomação e não se tornou inelegível porque corria uma ação penal eventualmente, ele se elege e a ação continua e não tem como o parlamento brecar isso, porque o crime foi anterior. Então, essa imunidade é apenas para crimes ocorridos após a diplomação. Bom, como é que você vê isso? Você achou que andou bem aí a emenda? Qual que é a sua ideia? Eu acho que sim. Infelizmente, o parlamento não atuou anteriormente segundo a dignidade que era esperada do cargo. Então, eu entendo que foi correta essa decisão do Congresso de mudar isso. Ninguém é a favor da impunidade nesse país, salvo os corruptos, né? Mas eu acho que a gente não pode atropelar o modelo legal. Tanto eu acredito que estou correto, que houve uma mudança feita pelo próprio parlamento para, aspas, prejudicar os parlamentares. E, na verdade, não foi para prejudicar, né? Foi para separar o joio do trigo. O bom parlamentar do parlamentar ruim, o honesto do desonesto. Então, eu acredito que essas mudanças precisam vir do legislativo e nós precisamos votar bem, precisamos votar melhor, seja qual for o seu candidato. Eu acho importante, pega a última eleição, cobre do seu senador
cobre do seu deputado as suas posições, o que ele defendeu. Deputado, eu votei no senhor, o senhor tem que defender isso, tem que defender aquilo. Acho que só assim a gente vai melhorar o país, né? Eu tenho um ponto que eu coloco no livro, Madeira, que é o seguinte, e aí talvez você, como especialista em processo penal, possa falar. Eu coloco o seguinte, que no caso de concurso de agentes por parlamentar e outro indivíduo que não goze da referida imunidade, o Supremo tem admitido aqui o desmembramento do processo. E aplicando, eu digo aqui, o artigo 80. Sim. Em razão da diferença de regime de prescrição, visto estar suspenso somente o prazo prescricional em relação ao parlamentar. O que você acha? Está correto isso aí? Eu acho que está correto. E, em um certo sentido, a gente pode até pensar numa outra live sobre a questão do foro privilegiado, mas, num certo sentido, tem alguma relação com aquela questão do Flávio Bolsonaro do começo do ano, em que ele alega que estava sendo usurpada a competência do Supremo, acho que era o Flávio, se eu não me engano, faz uma reclamação para o Supremo, e eu lembro o que eu apanhei, Pedro, porque eu falei, gente, o que o Bolsonaro está fazendo, acho que é Eduardo Bolsonaro, é o senador lá. Eu não lembro. Tudo... Bom, um deles. Eu falei, olha, o que ele está fazendo está correto, porque cabe ao Supremo avaliar se haverá o desmembramento ou não, ou se a competência é do Supremo ou é do primeiro grau. Cabe ao próprio Supremo essa decisão. E aí o pessoal falou, não, professor, o senhor defendendo o Bolsonaro? Eu falei, não, eu estou defendendo a lei, eu estou defendendo a democracia, eu estou defendendo o Supremo, que está agindo corretamente. Então, concordo com o que você está dizendo e acrescento que cabe ao Supremo essa decisão e não a um juiz de primeiro grau como eu, por exemplo. O que está me vindo? Você falou de foro. É até interessante que a gente nem a gente não planejou o que ia falar aqui. E eu estou tentando raciocinar o seguinte. Eu fiz uma live sobre foro privilegiado. Eu até não gosto da expressão privilegiado. Eu também não. Mas o Supremo está usando, né? Ele usa, mas eu prefiro prerrogativa de foro. Os amigos, eu até postei no meu YouTube com o professor Luiz Flávio. Concordo com você. E aí, originária. Olha que interessante. Até isso eu já coloco, quem está com o livro, página 636, eu abri aqui. As duas teses que o Supremo fixou. Aliás, a outra é caso de renúncia. Eu vou falar do foro. Segundo o Supremo, o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. Olha o nível que a gente pode chegar. Que lindo esse negócio dessa live aqui, Madeira. Olha o que eu pensei agora. Então, veja, essa decisão de quando que é? Acho que é fevereiro do ano passado, não é? Recente. Bom, olha isso. Pensa comigo. Vê se eu estou falando besteira. Uma coisa é a imunidade processual para o processo. Outra coisa é prerrogativa de foro. Vamos juntar as duas. Olha isso, cara. Deixa eu falar. Tenta não me cortar para ver se eu vou falar a coisa certa. A galera está ouvindo aí. Imunidade formal para o processo significa que, em relação a crimes ocorridos após a diplomação, a Constituição diz: o Supremo vai dar ciência à casa para que a casa possa deliberar se suspende ou não o andamento da ação. Agora, a Constituição usa a palavra Supremo, mas o Supremo só será competente se o crime praticado for um crime que foi cometido durante o exercício do cargo, que aqui falou diplomação, que é antes da posse, mas tudo bem, e relacionado à função. Vamos imaginar, para não bater muito na questão de diplomação e posse, que o parlamentar cometa um crime após a diplomação já empossado, mas que não tem conexão com a função. Antes da decisão do Supremo, veja se estou falando certo. O parlamento, a ação ia para o Supremo julgaria e o Supremo comunicaria a casa para a casa assustar ou não. Agora, o Supremo não é mais competente.
porque o crime praticado não está relacionado à função desempenhada. Quem é competente é o juiz de primeira instância. Mas eu entendo, na minha cabeça agora, veio isso agora, que o juiz de primeira instância vai ter que comunicar para o parlamento, que no caso é o Congresso, para que o Congresso delibere se o Congresso susta ou não o andamento da ação penal que está correndo em primeira instância. E aí? Meu amigo, porque eu não posso rasgar a Constituição. A Constituição continua fixando a regra de imunidade. Pega o 53, parágrafo 3º. Recebida a denúncia contra o senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação. Se é um crime que não tem conexão com a função, o juiz de primeira instância vai julgar, não é isso? A questão de foro, a prerrogativa de foro. Uma coisa é foro, quem tem competência para julgar. A gente tem que pensar o parágrafo 3º junto do caput. E o caput é: os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Acho... Não, mas aí não, peraí. O caput é imunidade material só. A processual é o... Mas vamos ler. Vamos ler conjunto. Ó, só levantando aqui uma hipótese que eu pensei agora. Será que a gente não tem que fazer uma separação de forma que essa medida do parágrafo 3º só valha para os crimes funcionais e para os demais não? Cara... Não sei, cara. Cara, que loucura. Eu confesso não sei. Que esse era um assunto que já era para estar na edição do meu livro de 2019, mas eu pensei agora na live, cara. Eu também, pensei agora. Vamos, só para ver se eu estou falando certo. A partir da decisão do Supremo sobre prerrogativa de foro, um crime que não seja relacionado com a função. Um homicídio no trânsito. Quem julga? O juiz de primeira instância, não é isso? Juiz de primeira instância. Você que é o professor de processo penal. Competência não é mais do Supremo. Não. Tá. Ou seja, a ação penal a casa começa pode na primeira... Então, a casa pode sustar? Ixi, Maria. Não sei, cara. O meu primeiro raciocínio na conversa foi que sim. E aí o juiz de primeira instância tem que comunicar a casa para que a casa decida ou não. Agora, você interpretou... Não sei. Também... Então, eu vou ter que repensar, cara, porque será realmente... Porque sustar o andamento da ação penal significa... o que o Supremo fez quando restringiu a prerrogativa de foro? Agora eu estou indo na sua linha. Quando ele restringiu a prerrogativa de foro, ele quis esvaziar as garantias parlamentares. Então, falou, vai para a primeira instância. Então, talvez você tenha razão, Madeira. Talvez para não criar corporativismo e o cara ficar impune, porque quando ele mandou para a primeira instância, é que ele falou, eu não quero impunidade aqui. Eu só vou julgar o que está estritamente relacionado à função. Sim. Parece que você tem razão. Eu estou achando que você tem razão, porque... Eu não sei se eu tenho razão. Eu pensei agora. Eu comecei o raciocínio por um lado, depois que você falou, eu vou ter que pensar. Eu também. E que fantástico, cara. Se a galera quiser comentar no seu Instagram, no meu, sobre o que estão pensando sobre isso, seria o máximo, porque a gente tem que discutir o assunto. Você tem duas teses para sustentar. Não há dúvida. O crime que não está relacionado à função, primeira instância. Não há dúvida. Não há dúvida, né? Isso. A ação corre, o juiz vai julgar, mesmo um deputado federal. Agora, será que o juiz de primeira instância tem que comunicar à casa para que a casa possa sustar o andamento da ação penal de primeira instância? Ou este controle político é exclusivo para as ações que correm no Supremo, portanto, para as ações ou crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados à função? Caraca, meu. Isso. Genial. E surgiu do nada isso agora. Cara, genial, Madeira. Genial, cara. Adorei, cara. Vamos pensar nisso para as próximas edições dos livros, né? Cara, genial. Eu vou abrir o comentário da galera aqui, porque... Abre aí para ver o que o pessoal está achando. Galera, o que vocês acham? Galera? Pode comentar, galera, aqui. Cadê? Ó, tá. A galera tá dando risada aqui, eu não sei.
Não sei se... Genial! A Lana Maria falou genial, cara. Genial mesmo que... Pô, cara, que legal. Obrigado. Obrigado. Estou agradecendo. A galera tá batendo pau, o Igor Kleber aí. Tem que fazer outra hora para falar sobre isso. Meus Vamos amigos, pensar. olha aí, monstros! Olha onde chegamos, Madeira. Sem combinar, cara. O Guilherme está concordando que não tem que mandar para o Supremo, não. O Francisco está falando para pensar mais. Cara, sensacional. Surge a tese de um bate-papo. Mas faz sentido a casa poder suscitar ação penal de crime não relacionado à função? Eu tô achando que eu comecei achando que a casa tinha que falar, mas parece que já mudando a minha ideia quando você ponderou e a colega falou, faz sentido isso? Exato. Faz sentido você exacerbar o corporativismo? Porque se o cara tem apoio parlamentar, né? Se ele tem apoio parlamentar, ele susta o processo. E parece aqui que a maioria está se encaminhando para dizer que não tem que comunicar mesmo. Cara, genial. E eu vou concluir, eu já mudei de pensamento. Não é isso? O Supremo, às vezes, na hora da votação... Mas olha o que esse cara falou aqui, o Rafael AMS, ele levantou um outro problema. E como ficaria em caso de condenação do parlamentar à vacância do cargo? Aí a questão da prisão definitiva. Também ele levanta um outro problema, né? Não, mas aí, prisão definitiva... Não, a prisão definitiva... Não, mas é prisão definitiva de sentença transitada em julgado, é isso? Vai ter execução automática em segundo grau? Eles têm que decidir se cabe prisão em segundo grau ou não. Exato. Cara, que loucura. Olha isso, Madeira. Suplência. Bom, acho que foi bem bacana essa cara, discussão aqui. Eu já vou dar minha posição. A minha posição eu entendo que a imunidade em razão do processo só se aplica em relação a crimes praticados durante o exercício do cargo e relacionados à função. Com um novo entendimento sobre a prerrogativa de foro, entendo que não é obrigação do juiz de primeira instância mandar para o parlamento. Eu acompanho, acho que faz todo Cara, sentido, genial. Vamos pensar um pouco mais sobre as consequências disso. Vamos pensar. A minha primeira impressão é essa, cara. Não há interpretação por analogia. Prerrogativa de função. Se o crime não está relacionado à função... muito legal. Se o crime não está relacionado à função, não tem sentido... Se a imunidade é uma prerrogativa que decorre da função e o crime não está relacionado à função, não tem sentido dar a imunidade processual para o processo. Sim. Cara, fechado, cara. E aí vai valer para tudo, né, Pedro? Inclusive para imunidade prisional. Olha onde a gente está chegando, cara. Minha cabeça já está meio... Pedro, vamos imaginar que um deputado federal amanhã mate alguém na rua numa disputa sobre time de futebol. O juiz vai poder decretar prisão preventiva e não tem nada a ver com tudo que a gente discutiu aqui até agora, para a gente poder manter a coerência do raciocínio. Porque não está relacionado com a função. Percebe o complicador? Vamos pensar, né? Vamos pensar. A gente tem que ser coerente. Por isso que vamos pensar para ter um raciocínio coerente. Cara, que loucura. Bom, Madeira, nós estamos aqui, ó, meia-noite, 23 horas aqui nos Estados Unidos. Eu estou mais tranquilo. Que horas você vai acordar amanhã? Eu levanto daqui 6 horas. Pô, cara, você vai correr de manhã? Não, você corre à noite, né? Eu corro o horário que dá. Amanhã eu tenho aula de manhã. Então, a galera, meia-noite tem quase 400 pessoas ao vivo. Isso é o máximo. Não, foi muito legal, cara. Imaginar que meia-noite tem 400 pessoas, porque a primeira live deu mais de 3.500 pessoas que assistiram. Caraca. Primeira, muita gente. Isso significa o quê, cara? Que 3.500 pessoas passaram pela live. Agora, reais, tem quase 400 pessoas com o celular ligado, cara. Vocês estão dormindo, vocês estão sentados, onde estão?
né? Isso é sensacional, cara. E saber que a galera tá querendo aprender. Por isso que eu tô empolgado com esse negócio aqui de fazer live. Primeiro que como eu tô distante, eu gosto muito, você sabe que eu gosto de dar palestra, de viajar, de abraçar os alunos. Tá difícil para mim não tá podendo estar perto. Então vamos usar a tecnologia para chegar no Brasil. Então isso, estou muito empolgado com essa ideia de fazer muita live, viu? Não, foi muito legal. Eu E o agradeço. legal aonde nós chegamos, cara. Eu não tinha, a gente não ia nem falar sobre prisão em razão do processo, foi só para não deixar no ar e a gente chega num negócio desse. Cara, eu acho que foi muito bacana. Eu agradeço o convite, agradeço a participação da galera. Foi show. Muito legal, cara. Olha, vamos lá. Então, vai ficar, espero que eu vou conseguir, vamos desligar agora, vai ficar por 24 horas a primeira. Espero que o aplicativo, essa instabilidade do aplicativo é complicada, cara. Mas espero que o aplicativo tenha já postado a primeira parte da live por 24 horas. Vai ficar a segunda parte da live também. E não sei se a gente consegue colocar depois em alguma outra plataforma, depois nós vamos ver. Você conhece mais tecnologia aí. Beleza? Valeu, cara. Obrigado, querido. Madeira, muito obrigado aí. Eu vou tirar então você da tela aqui para eu poder desligar. E aí não ter erro aqui. E aí eu vou falar tchau para quem estiver aqui ainda. Tá? Já te mando o WhatsApp aí. Valeu, parceiro. Eu vou falar de barba agora no WhatsApp, pelo amor de Deus. Valeu, Madeira. Valeu. Valeu, meu amigo. Falando. Fiquem com Deus. Vou tirar o Madeira daqui. Eu vou voltar sozinho. Que legal, galera. Olha, fiquei muito feliz aí, viu? Muito legal. A galera tá todo mundo aqui, ó. Figuinha tá aí. A Melissa, obrigado, Melissa. Muito legal. Uma boa noite pra galera. Valeu, professores. Um grande abraço. Cicatone também gostou. O Ricardo disse que encontra Madeira nas corridas. Boa noite. Fazer uma live com o Greco. Vamos conversar com o Rogério Greco. Sensacional, o Greco. Vamos falar com ele aí. Bacana. Valeu, professor. Grande live. Foi top. Muito legal, gente. Ó, a galera gostou bastante. Vamos chamar o Greco aí para ver o que ele pensa desse assunto. Alessante. Obrigado, professor. Filosofia do direito pura, debate de altíssimo nível. Obrigado. Faz live com o Greco. A galera toda chamando o Greco. Vamos conversar com o professor Greco, sim, ver se ele faz uma live aí com a gente. O Guilherme Brasil está presente. Rogério Santos, vou falar com o Rogério também, ver o que ele acha desse assunto. Galera, se puderem falar da onde o Madeira corta o cabelo no Jaça, eu ainda vou descobrir aonde ele faz aquele cabelão lá. Galera, se puderem falar da onde vocês são aí, da onde vocês estão, para a gente dar um oi final aqui. O professor Pedro esteve na minha sala de aula em Jundiaí. Caraca, Ricardo. Pedro Barreto. Galera, gostei muito. Da onde vocês estão aí? Me dá me expliquem, me falem da onde vocês estão. Ó, o Ciro está lá em Salvador, na Bahia. A Divânia está em João Pessoa, na Paraíba. Fabrício Oliveira, em Juazeiro. Gildete, em São Paulo. Rafa, em Dayatuba. O Studigran. Trocamos mensagem hoje, Studigran. Belo Horizonte. William, em Piracicaba. O Ribeiro, em Recife. Ale, em São Paulo. Thalita, na Bahia. Gilberto, em Cajamar. O Cleison, em Macapá. Cavalcante Diego. Grande professor Cavalcante, lá em Manaus. Galera lá na Praia Grande. Patrick, Primavera do Leste. Tiago, em Fortaleza. Igor Kleber, em São Paulo. Marta Voltas, grande amiga Marta Voltas, trabalho sensacional da Marta Voltas, Lex Informe, procurem ela. Itapeva, em Guarulhos, a galera. Madeira está em São Paulo, apareceu Madeira aí. A galera, ó, Ana Clara Madeira, de Juiz de Fora. Quem mais, gente? Então vocês estão aí. Tem 254 pessoas, a galera não dorme. O Matheus está lá em Osasco. O professor Marques, fala, meu amigo, tá aí aonde? Né? Professor de constitucional, professor Marques, a galera de Rondônia, Mogi das Cruzes. Madeira, te aguardamos em Fortaleza. Madeira tem que ir para Fortaleza, Madeira. Campo Grande, olha isso, gente. Rio de Janeiro, João Pessoa, na Paraíba. Então, a galera espalhada, Nova Ponte de Minas Gerais, Araraquara. Que legal, gente. São Luís do Maranhão. Que fantástico. Galera de Allen, Caetité, na Bahia.
Bacabal, em Maranhão, Curitiba. Estou empolgado igual o professor, como dormir. Não, agora, pior que a adrenalina vai ficar lá em cima, que a gente não consegue dormir. Meia-noite. Aqui nos Estados Unidos, gente, agora que eu estou lembrando, hoje é quinta para sexta, tem que colocar o lixo na rua. E quinta-feira para sexta é o dia que coloca o lixo na rua. Então, vou ter que sair meia-noite aqui para colocar o negócio de lixo. Né? Mas eu estou tão empolgado que vou sair correndo, né? Aí pela rua. Né? Não é tão seguro assim, não podemos bobear também. Né? Pedro Lenza virou IBGE, como assim? Capão Bonito está iniciando a aula de pós aqui. Como assim iniciando? Verdade. Galera, então é isso aí. Tá todo mundo ligadão aqui. Não vai dar para dormir, não. Né? Eu não vou conseguir dormir tão rápido, não. Ainda vou ficar por aqui. Né? Tô aqui na região de Boston, galera. Muito legal. Agora vou ter que sair para pôr o lixo na rua. BH. Então é isso aí. Ó. Tá todo mundo aí. Muito legal falar com vocês. Tá frio. O frio aqui não passa. Uma coisa de louco. Aqui eles têm 2 meses de calor e o resto de frio. Né? Eu não tô. Primavera, cadê o calor? Que desespero, galera. Vocês não têm ideia. Né? Uma coisa. Não passa o frio, gente. Uma coisa de louco. Mas tá esquentando um pouquinho. Tá começando a esquentar agora. Vamos lá. Mato Grosso tá na área. Cadê? Então é isso aí. Né? Obrigado, viu, Ana Seixas? Muito obrigado pelo carinho. A galera vai acordar amanhã. Então, Pernambuco. Um abraço para Fortaleza. Floresta em Pernambuco. Marcial de Floresta. Galera, o Madeira mandou um WhatsApp disse que vai dormir. Madeira, já vou mandar um WhatsApp de tchau para você. Galera, muito obrigado. A gente se vê e vou tentar deixar salvo isso aqui, pelo amor de Deus. Valeu. Obrigado.